Colossenses 2, 6 e 7. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e ler comigo, em uníssono. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, vamos ler adorando o Senhor. Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Leamos a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e conformados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Os irmãos podem se assentar, que o Espírito Santo nos ilumine, nos edifique neste momento, assim como nós já oramos pela mensagem, pela pregação. Nosso tema de hoje é Vivendo em Jesus. Assim como na vida, no dia a dia, a gente encontra muitos desafios, alguns deles mais intensos, mais sérios, mais difíceis, outros menos, alguns até que nos proporcionam uma dificuldade de caminhar ou conduzir ou continuar na mesma direção, com a mesma posição. Às vezes somos levados a duvidar daquilo que está se fazendo, porque o discurso que vem é outro, e você começa a ser levado por essas palavras, por esses discursos, e as coisas vão surgindo na vida da gente, assim como isso acontece constantemente. Por exemplo, até pouco tempo comer ovo era um veneno, hoje você deve comer ovo. Café não podia, agora já pode. A banha de porco era um veneno, o óleo que era bom, agora já o óleo é ruim, a gordura a gordura é boa. E você vai mexendo, transformando, você vai mudando, e a sociedade vai se amoldando, e nós somos conduzidos a uma dúvida com respeito aos acontecimentos. Assim como isso acontece no dia a dia da vida da gente, na vida espiritual também acontece assim, e é necessário que tenhamos um pensamento firme, uma caminhada firme no propósito de Deus. O Satanás, ele é um anjo caído, e ele embora não seja poderoso, ele é astuto. E ele luta contra tudo aquilo que é Deus, para desconstruir os princípios divinos na sociedade. Ele vai argumentar, ele vai tentar trabalhar a desconstrução dos princípios bíblicos para a sociedade, porque o papel dele é justamente, com a inimizade que tem com o Senhor, estar desenvolvendo o máximo que ele puder este barramento para que as pessoas não possam ir a Cristo, e tentar tirar aqueles que já estão em Cristo, o Senhor. E para isso ele usa muitas vezes assuntos sedutores, palavras sedutoras. Nós temos, por exemplo, hoje, alguns líderes famosos, cujo número de seguidores passa de 1 milhão. Esses líderes estão achando e divulgando que precisa reinterpretar a Bíblia e reescrever alguns versículos, para que aqueles que não se adequam à Bíblia, para que a Bíblia se adeque a eles, para que eles não sejam tirados do meio do povo de Deus, ou sejam impedidos de estar na presença do Senhor. O que nós estamos lendo aqui é um encorajamento, é uma admoestação do apóstolo Paulo aos Colossenses, justamente por causa de um problema semelhante: os falsos mestres. Se você olhar comigo, o segundo capítulo, o primeiro versículo, ele trabalha um desejo ardente de que não só os colossenses, mas também os laodicenses, tenham uma unidade doutrinária em amor, em conhecimento de Deus, porque este ato de conhecer a Deus vinculado no amor é o antídoto contra os falsos mestres. E ele chega a dizer assim no versículo 4: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes.
E é interessante porque essas pessoas, elas não chegam para dizer assim, vamos desconstruir o que Deus fez. Não, olha, Deus é amor, Ele ama todo mundo. E Ele ama você como você é. Você não precisa mudar de vida, não precisa arrepender dos seus pecados, não precisa se converter ao Senhor. Você pode viver como você está vivendo, que Deus é amor. Basta você crer. Crer no sentido de acreditar, mas o crer que a palavra de Deus nos fala, não é de acreditar que Jesus é o Filho de Deus. O crer significa um novo nascimento, significa uma nova natureza, uma nova estrutura, uma nova motivação, um novo pensamento, umas novas palavras e novas ações motivadas pela ação do Espírito Santo, em colocar agora no coração daquele que havia morrido espiritualmente, vida espiritual. Como então se defender desses falsos profetas, desses falsos mestres, que têm falado para você o seguinte, não, tudo bem, você é precioso, Deus ama você como você está mesmo, não precisa fazer nada, não precisa mudar nada. Sim, a salvação é inteiramente pela graça, mas a graça de Deus na minha vida, ela me move a uma mudança, e é preciso entender isto. E defendendo então os crentes, tanto de Colossos como de Laodiceia, o apóstolo Paulo escreve e fala que também tem que ser lida em Laodiceia essa carta, e ele então chega neste ponto que nós estamos lendo aqui agora. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Bom, o que ele está dizendo aqui então? Como você pode ficar firme? Como você pode estar preparado para não só identificar, mas também para você não cair? Algumas coisas importantes aqui. Se você observar os versículos finais, você entenderá, dos capítulo 2, você entenderá que possivelmente estavam aqui os chamados gnósticos. Os gnósticos, eles criam que a revelação de Deus era algo dado a um pequeno grupo. Então assim, eu detenho a revelação, os outros não. Outra coisa é que Jesus Cristo não era matéria, não era humano, era um espírito, como se fosse um fantasma. E Paulo vai dizer duas coisas neste capítulo que nos chamam a atenção. Primeiro, ele vai dizer justamente que Cristo é a revelação plena de Deus, e não uma revelação a um grupo seleto. Então, se eu quero aprender, saber quem é Deus, eu preciso conhecer a Jesus Cristo. E isso não está vedado, como eu disse, a alguém que faz um seminário, a um teólogo, a um estudioso, a um mestre, a um doutor, mas está revelado a todo aquele que quer conhecer a Deus. É só estudar Jesus e aprender sobre Jesus. Jesus é a revelação plena de Deus. Olha só o que ele diz aqui no versículo 2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, se eu não sou equivocado, primeira epístola, no capítulo 9, ele fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus revelaria. E no versículo 10 ele diz assim: mas Deus nolo revelou em Cristo Jesus. As pessoas às vezes pegam este versículo para dizer que refere-se à nova terra e o novo céu, mas naquele contexto, embora também a consumação não nos foi revelada, e nós teremos muitas coisas para conhecer lá, mas ele está dizendo ali que Cristo é a revelação de Deus, Cristo é a manifestação da graça de Deus, é o complemento do plano redentivo.
E ele aplica aqui algumas lições e admoestações para que possamos nos manter firmes sem cair nas ciladas dos inimigos. E a primeira é que ele aponta Jesus Cristo como o único caminho. Olha só, como recebestes de Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. É claro que a palavra andai aqui não significa a caminhada literal, mas a imagem é esta, a imagem é de um caminho que você vai trilhar. A imagem é que Jesus é este caminho, e Ele próprio já havia dito isso, e João escreveu no Evangelho, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está dizendo que o caminho único é justamente aquele que pode lhe dar fortaleza contra os ataques daqueles que querem tirar você da fé. E é importante observar que andar neste caminho significa crer neste caminho, ou seja, crer em Jesus. Como dissemos, crer em Jesus não é você só acreditar. Se você sair agora e achar ali fora alguém embriagado, possivelmente ele vai dizer que crê em Jesus. É muito comum, às vezes, você ouvir algumas pessoas, facções, que estão armadas e que vão para uma guerra de facção, orarem até, para que sejam protegidos, que Deus proteja contra a outra facção. Então, acreditar nisso não significa muita coisa, mas o crer nesse caminho significa tomar a decisão, por uma natureza transformada, de seguir o caminho. Este caminho, ele é limitado pelas suas margens. Então significa que andar no caminho, você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, tem que manter no caminho. Este caminho também tem retas, tem curvas, tem subidas, tem descidas. Isto implica no próprio mandamento do Senhor, no direcionamento do Senhor. Isto implica em dizer: obediência ao Senhor é necessário para que você se mantenha firme no Senhor. Então, duas coisas: você tem a fé, você tem a crença, mas você tem também uma vida obediente. Não só algo da intelectualidade, mas algo que vai para o coração. Então, você tem olhando para Jesus o caminho, você crê nesse caminho, e esta crença neste caminho me faz obedecer todos os limites impostos por este caminho. O apóstolo João escreveu na primeira epístola que se eu amo o Senhor, se Ele está em mim, então eu sou obediente às suas instruções. Eu não posso dizer que amo o Senhor e viver distante dEle. Eu preciso caminhar com Ele. Ninguém quer ficar longe daquele que ama. Ninguém quer ficar longe daquele que ama. Então Jesus é este caminho, e para que você saiba, entenda quem são as investidas de Satanás, dos falsos mestres, e tenha força para sair delas, Paulo diz aos Colossenses e aos Laodicenses, e hoje diz a nós: é preciso crer e obedecer, ou viver no caminho que é Jesus. A segunda imagem que o apóstolo Paulo coloca aqui é a imagem rural do plantio. Olha só o que ele diz no versículo 7: nele, quer dizer, em Jesus, radicados. Radicados tem a ver justamente com o desenvolvimento da raiz, o enraizamento. À medida que a planta vai afundando as suas raízes, ela vai encontrando algo que a terra produz, que oferece os nutrientes. Enquanto aqui você tem a fé com a obediência, aqui Paulo traz a imagem da nutrição, em que Jesus é a terra fértil que produz a nutrição, que produz a saúde da planta, que produz a saúde da igreja.
Eu preciso estar em Jesus e preciso desenvolver um aprofundamento das raízes para que receba essa nutrição para o desenvolvimento da minha vida. À medida que a raiz cresce, mais eu me alimento. E aí, para mim, fica muito fácil ver esta figura, porque eu já plantei muito café. E o café, você compra a muda do café, mais ou menos aí com 10 centímetros, 15 centímetros, e é colocada numa sacolinha bem pequena, com terra, e aí você tira aquela sacolinha e coloca então na terra. Porque a partir de agora, à medida que a raiz ultrapassa aquele limite imposto anteriormente pela sacola, ela começa a aprofundar-se na terra. E à medida que ela vai aprofundando-se, ela vai crescendo. E quanto mais profunda for a raiz, mais resistente a planta é. É resistente à seca, à aridez, é resistente também a pragas, porque ela está bem nutrida, e bem nutrida ela fica bem de saúde. E Paulo vai dizer justamente isto: vocês são uma lavoura de café plantadas, e que quanto mais vocês crescerem a raiz, aprofundarem a raiz em Jesus, mais vida vocês terão. Então é necessário que tenhamos esse aprofundamento no Senhor, é necessário que nós tenhamos essa profundidade, é necessário que nós busquemos isso no Senhor, e isto não é feito em algo público, isto é feito normalmente no seu lugar de refúgio, no seu quarto, ou aonde você quiser, no monte, ou um local em que você está sozinho com o Senhor. Jesus chegou a dizer para você entrar, fechar a sua porta, e é claro, não está falando de literalidade, mas embora possa ser também, mas a questão é, separe momentos entre você e Deus, porque ali você pode ser você de verdade. Às vezes estamos juntos aqui, nós não temos coragem de falar numa oração, porque estamos perto do outro, próximo ao outro, aquilo que falaríamos enquanto estamos sozinhos. E é neste momento, num lugar secreto, que você vai buscando essa intimidade com Deus, e à medida que você vai buscando essa intimidade com Deus, você vai crescendo no sentido de raiz, a raiz vai crescendo, aprofundando-se em Cristo, e você começa a ter vida no Senhor e começa a ter fortalecimento. A primeira imagem é a imagem do caminho, fé e obediência. A segunda é a da plantação, do enraizamento, e aí é nutrição. E é interessante porque ele não vai dizer assim, quer ver? Presta atenção. Ele vai dizer assim: nele radicalizem-se, mas são radicados, é passivo. Você só busca, e é Deus que vai dando a você o crescimento do enraizamento em Deus, em Jesus. A terceira imagem que ele aponta aqui é a da edificação, é da construção. Ele vai dizer, nele, em Jesus, edificados. Agora já mudou um pouquinho, porque você não consegue ver a raiz, você não consegue saber se a raiz é profunda ou não, embora haja evidências. Agora, aquilo que você fez do seu secreto, de buscar o Senhor, isto não acontece nas reuniões congregacionais. Um pouco sim, mas acontece mesmo na sua vida íntima com Deus. Também é confirmado aqui no culto, mas não adianta você vir aqui na quarta, na sexta, no domingo de manhã e domingo à noite, se o restante dos dias você não tem intimidade com Deus. Esse é o enraizamento. Agora é diferente porque a ideia da construção. E a coisa bonita para se dizer aqui é que uma construção, quando ela começa no seu fundamento, ela é invisível.
O fundamento, gasta-se horrores de dinheiro ali, material de construção ali no fundamento, e você não sabe, não vê nada. Você só vê quando começa a construir sobre. Agora, Cristo é o fundamento. Uma vez que você agora está alimentado com a nutrição, você agora precisa desenvolver. Você precisa agora crescer. Você precisa agora mostrar ao mundo, na sua vida e com a sua vida, com o seu modo de viver, você precisa mostrar alguma coisa diferente. Vejam bem, a expressão edificados não é simplesmente uma edificação. Não é você edificar a sua vida sobre o seu fundamento. Você cria o seu fundamento, cria o seu princípio, cria a sua razão e desenvolve. Mas a expressão continua sendo, nem Jesus edificados. Isto significa que a minha vida, ela é modelada, desenvolvida e manifesta a forma da fundação. Isso é muito importante. Se você olha com normalidade e uma casa que tem uma cozinha, tem 2 quartos, tem uma sala, e o formato, o tamanho e formato dos cômodos, você olha, é justamente o formato do que está embaixo da fundação. Se você fizer um quarto a mais fora da fundação, possivelmente haverá um desastre e esse quarto, essa parte da casa, cairá na primeira investida de uma tempestade. Da mesma forma, a vida do cristão precisa ser desenvolvida nesse fundamento, de tal maneira que aquilo que eu penso, falo e faço, revelam Cristo, para que as pessoas vejam na minha maneira de viver, vejam Cristo. Por isso ele está dizendo, combatendo os falsos mestres, dizendo, só Cristo. E agora, se eu ando em Cristo, e se eu aprofundo as minhas raízes em Cristo, eu sou construído em Cristo. Novamente, na voz passiva, ou seja, quem me constrói é o Espírito Santo. Eu apenas me mantenho em Cristo. E o Espírito Santo me habilita a permanecer em Cristo e a assumir a forma de Cristo. Por isso a palavra cristão, pequeno Cristo, é você olhar e ver Jesus na vida daquele que está fundamentado nele. Então, como que eu vou vencer? Primeiro eu tenho que andar no caminho, respeitando os limites que este caminho é Jesus, em obediência e fé. Segundo, eu vou usar a expressão Paulo usou a expressão da agricultura, em que eu recebo os nutrientes, assim como uma planta, à medida que ela cresce a sua raiz. Terceiro, eu começo a evidenciar Cristo quando sou construído nos limites de Cristo, no seu padrão do fundamento. E agora ele vai então para algo muito especial, porque este crescimento e edificação alimenta a minha fé de tal maneira que ele chega a afirmar, confirmados na fé. O que eu vejo aqui como confirmados na fé? É muito fácil falar sobre Deus. É muito fácil pregar sobre Deus. É muito fácil citar os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente. Falar de Daniel na cova dos leões.
falar de Pedro e de João na prisão, Paulo e Silas na prisão, de Tiago diante da espada, e dizer, temos que ter fé desta forma. Agora, o difícil é você confirmar que você está bem fundamentado quando as coisas vêm contra você. Quando as adversidades vêm para a sua casa, para a sua porta, para a sua família. Enquanto está na família do meu irmão, eu sou um bom conselheiro e faço até com boa vontade, e faço até com sinceridade do coração. Confie no Senhor, o Senhor tem poder, Ele tem autoridade sobre a sua vida, fique tranquilo, descanse no Senhor. É fácil falar para o outro descansar no Senhor, mas a minha fé é confirmada quando os ataques vêm e eu então, bem fundamentado no Senhor, tanto no viver nele, como nele colocando a minha raiz, como nele sendo construído, agora eu consigo identificar que, embora as palavras que são trazidas para mim são contrárias à palavra de Deus, ainda que sejam bonitas, eu identifico quando aquilo que vem ali é contrário à palavra de Deus, é contrário ao que o Senhor exige nas Escrituras, na sua própria palavra. Então eu tenho uma identificação, e essa identificação me faz obrigatoriamente um defensor da fé, e eu preciso falar, isto que você está fazendo, que você está falando, que você está ensinando, está errado, é uma heresia ou um erro doutrinário. Isso possivelmente custará a amizade, isso possivelmente o levará para uma classe de pessoas rejeitadas, porque são pessoas enjoadas, pessoas que ficam mexendo em pequenas coisas. Sim, mas é aqui que você confirma a sua fé. Ou você defende a fé verdadeira, ou você é sucumbido por esse falso ensinamento e você chega ao ponto de dizer: todo caminho leva a Deus. Deus é um só, não importa o que você faça. Deus é amor, então não importa o que você faça. Não, Deus é amor, Deus é bom e justiça, Deus é santo. E Ele é amor porque Ele providenciou aqui e agora a nossa salvação. Mas aquele que não se arrepender, este não será salvo. Aquele que não vier para o Senhor, abrindo seu coração, recebendo a transformação, uma nova vida, se não nascer de novo, não há salvação. Pode ser presbiteriano do Brasil, pode ser ministro do Evangelho, pode ter 60 anos de pastorado, mas se não for nascido de novo, não pode entrar no reino dos céus. E a gente precisa entender isto e pregar isto. E isto, quando é pregado, é justamente trazido como uma mensagem desagradável aos ouvidos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falou sobre isso, 2 Timóteo capítulo 4. Olha só o que ele disse. Ele chamou o jovem pastor e disse: tome cuidado. E aí o capítulo 4 começa assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. O ministro fiel sofre aflições
por pregar a palavra de Deus. Faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. O que está sendo tratado aqui é justamente isso. Olha, irmãos, desculpem eu falar isso mais uma vez, mas o evangelho no Brasil se tornou uma loja de conveniência. O evangelho no Brasil não tem mais a ver com arrependimento de vida. O evangelho no Brasil não tem mais a ver com compromisso com Deus, com santidade de vida. O evangelho no Brasil é o que a igreja pode oferecer de programação que abrange toda a família. Tem trabalho para casais? Ah, então eu vou. Tem trabalho para jovens? Ah, então tá bom. Adolescentes tem? Ah, tem PG. Ah, tá bom, então nós vamos. Ah, tem trabalho para as crianças, departamento infantil? Tem. Tem uma saída de vez em quando? Tem. Tem esse programa, tem aquele programa. Sabe, não que os programas não possam existir, eles têm que existir, faz parte da vida da igreja. Graças a Deus, porque nós temos uma igreja ativa. Mas o que eu quero que você venha para a igreja não é por causa das programações que nos abençoa, é por causa de Deus. Eu sou o pecador e eu preciso do Senhor constantemente na minha vida. Agora eu tenho sede e fome de Deus. Essa deve ser a razão principal. Eu estou perdido sem Jesus. Eu necessito de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu quero Jesus. Agora, uma vez que eu quero Jesus, louvo a Deus, porque de vez em quando a gente faz uma junta panela, sim, de vez em quando tem uma reunião, maravilha, tem trabalho para isso, maravilha, mas não é essa a motivação. A motivação é que eu estou perdido sem Jesus. Jesus é minha única solução. Ele é o meu caminho, Ele é a minha nutrição e o meu fundamento de fé. Eu sou capaz de dizer o seguinte: infelizmente, eu não posso, vou perder amizades, mas eu não posso compartilhar com essa ideia que está contra a palavra do Senhor. Eu sei que isso machuca o coração da gente, às vezes envelhece a gente. Tem até uma brincadeira aí, né? É claro que não faz jus à realidade, né? Alguém chega, tem um casal bem velhinho lá, né? E aí pergunta: é muito difícil o ministério pastoral? Eu falo: não, não é não. Eu completei agora 33 anos, minha esposa 25, olha como é que nós estamos bem. Eles são bem acabadinhos, né? Mas não é isso, não é a verdade, não. Mas agora sim, você como crente e eu como crente, nós sofremos ao ver pessoas que querem simplesmente se satisfazer e não se arrepender. E ele está dizendo assim, que a sua fé deve ser confirmada, para que você saiba dizer assim: não, aqui é só Jesus e acabou. Só Jesus e acabou. Então, quando nós estamos num momento de desenvolvimento da igreja, com todo mundo presente, com todo mundo junto, com todo mundo tendo esses programas que edificam, glória a Deus por isso. Mas de repente acontece como aconteceu. E aí então você tem que ficar em casa, e alguns vêm aqui para a igreja, faz uma transmissão, e você tem que ficar sentado um aqui, outro lá, não pode ter mais ajuntamento. Ainda assim você se continua firme no Senhor. Esta é a confirmação da fé. Esta é a confirmação da fé. Ainda mais, quando você ora ao Senhor: Senhor, cura o meu filho, e o Senhor não cura. Ele continua doente. Quando você olha e as finanças começam a cair, e aí você fala: Senhor, me ajuda. E o Senhor fala: agora não vou te ajudar não, vou te ajudar de outra forma. Quando essas adversidades vêm surgindo na vida da gente, e você tem agora uma postura, porque você está em Jesus, e estando em Jesus, você sabe que estas adversidades não podem separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu fecho aqui a minha palavra. Eu aplico agora ao nosso coração. Como crente, como família da IPB-NB e como visitantes que aqui estão, você especificamente como indivíduo recebe muitas propostas da vida para abandonar o Senhor. Talvez propostas enganosas, aquela que parece ser de Deus, mas que não é de Deus.
Aquela que chega e começa com palavras bonitas, em nome de um amor, o amor de Deus, mas que no fundo tem uma direção contrária. Todos nós sofremos isso. Não foi só os colossenses que sofreram, os laodicenses que sofreram, a igreja primitiva que sofreu, a igreja na história que sofreu, nós sofremos isso aqui também. Tem algumas pessoas que se tornaram membros de igrejas online. Estão em casa assistindo, dizendo que são membros de igrejas online. Não existe. Quem quiser ser membro de uma igreja online, terá que ir para o céu online também. Igreja é isso aqui, ó. É sentar perto, é conversar, é admoestar um ao outro, é amar aquela pessoa que às vezes não está do jeito que eu queria que estivesse. É errar e pedir perdão e ser perdoado, é perdoar. É crescer junto na graça, no conhecimento do Senhor. Isto é igreja. A igreja, quando a palavra igreja uma definição um pouco estranha, é sair para fora, e não tem a ver com a palavra missionária de sair para pregar lá fora das quatro paredes, não. A palavra igreja significa sair do mundo, estando no mundo. É sair fora da ideologia do mundo. É ser santo ou separado, mesmo estando no mundo. Quantas vezes você já foi tentado a abandonar a fé ou ter alguma coisa para facilitar a sua fé? A única maneira de você permanecer firme no Senhor é você decidir, abençoado pelo Espírito Santo, é você decidir andar em Jesus. Mas é andar em Jesus mesmo. Não é um Jesus criado por você. Não é um Jesus criado pela sua maneira de pensar. Eu acho que. Muitas vezes já ouvi, Jesus comia com pecadores. Quem defende a consulta à morte também diz que a Bíblia fala sobre isso, mas pega fora do contexto. Jesus comia com pecadores como nós comemos com pecadores. Mas ele não estava no bar tomando cerveja com pecadores. Ele não estava se prostituindo lá na casa de prostituição. Ele não ia, vou lá hoje visitar a casa de prostituição, sentar lá enquanto as mulheres estão trabalhando lá, evangelizando. Não. Prostitutas ou prostitutos ou viciados ou quem for, o convida e ele está ali junto, conversando, evangelizando, e na maioria das vezes essas pessoas abandonavam a sua vida errada com arrependimento e voltavam para o Senhor para ter uma vida santa. É andar no caminho. Respeitar os limites do caminho. Opa, peraí, eu até gosto do que está ali do lado de fora da estrada, à margem da estrada, mas se o Senhor Jesus diz que eu não posso passar daqui, então não passarei daqui. Eu preciso crescer, aprofundando as raízes, crescer em Jesus. As raízes em Jesus. Eu preciso tomar mais de Jesus. Eu preciso amar a Jesus. Eu preciso deleitar-me em Jesus. O problema é que a igreja brasileira está deleitando nas coisas de Jesus, nas bênçãos de Jesus, mas não em Jesus. As pessoas querem os benefícios da cruz, mas não querem estar naquele que estava na cruz. E quando aquele que estava na cruz tira os benefícios, as pessoas abandonam a Jesus, porque não querem a Jesus, só querem as bênçãos de Jesus. E eu quero que você e eu queiramos Jesus, deleitemos o Senhor Jesus, amemos o Senhor Jesus, não só no sentido de andar nele, mas de deleitar nele. Preste atenção, o que Paulo diz aos Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai
transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é só uma intelectualidade, não é só você dizer aqui é certo e aqui é errado, mas é você ter prazer no Senhor, ter gosto de estar diante do Senhor, querer estar com o Senhor, e essa presença do Senhor na minha vida me renovando dia após dia. Tome essa decisão, porque esta é a única possibilidade de estarmos firmes contra as ciladas de Satanás. E aí vamos crescendo no Senhor, somente no Senhor. E se passou um pouquinho, ali não tem mais base de Jesus, ali eu paro e vou sendo construído no Senhor, construído no Senhor. E as pessoas vão vendo aquela casa sendo construída e vão dizer: é a cara do fundamento, é a cara de Jesus. Você é chamado para relacionar-se intimamente com Cristo, obedecendo a todos os seus mandamentos com alegria no Senhor. E eu quero que você pense nisso agora. Eu quero que você olhe para 2024. Quais foram os seus desafios? E você está aqui. Se você está aqui porque algo bom Deus fez. Deus fez. E se você está aqui comigo para esta meditação, é porque você e eu precisávamos dessa exortação. Então, em nome do Senhor Jesus, esteja habilitado por Ele a identificar aquilo que é falso e a rechaçar da sua vida tudo aquilo que não glorifica o Senhor, em nome de Jesus.